Salve, salve galera, como vocês estão? Desejo que bem. E hoje a gente faz o review da lente Mir 1B, que é prima da Helios, é a prima grande angular da Helios, que pode servir também tanto em full frame como APS-C e é show de bola. Tem um dos efeitos mais loucos que eu já vi, fazendo umas manhas que só eu vou te contar. Ou você vem em outro lugar, tanto faz. Solta o B-roll, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Lente Véia Mais Boa, as lentes vintage manuais. Essa é a Mir 1B, ela tem 37mm, 2.8 de abertura, que é uma lente russa e na verdade ela também é como se fosse uma prima ou irmã da Helios 44.6. Para quem não viu ainda o review, vou deixar aqui no cartão, depois vocês podem conferir. E por que ela é considerada como uma prima ou irmã? Por ela ser russa, ser fabricada nos mesmos países lá que ela, e ela tem um design parecido com a Helios 44.2. Ela tem um caráter e a personalidade parecida com a Helios 44.2 também, que é aquele bokeh mais ovalado, né, no fundo, desfocado, e isso a gente vai poder ver na sequência. Ela tem uma história também bem louca, da hora, depois a gente fala melhor sobre isso. Ela também é rosca M42, o bocal dela, né, baioneta. Então é só você pegar o adaptador, no meu caso eu uso uma Sony, então é M42 para Nex, que é Sony. E aí depois de você rosquear aqui, você só acopla na sua câmera e tá valendo. Como será que ela sai comparada com a Helios 44.2? Se você tiver curiosidade, fica ligado que eu vou mostrar na sequência. E por que elas são comparadas, né? A Helios 44.2 e a Mir 1B. É que a Helios 44.2 é 55mm, eu acho, ou 57, não lembro. E essa daqui é como se fosse uma prima, só que grande angular. Então ela é 37mm, mas com as mesmas características de bokeh ovalado e imagem. Como muitas lentes russas, essa também é baseada, né, inspirada na Carl Zeiss Flectagon. Lançada em 1954, foi muito bem recebida e vista pela sociedade fotográfica, tanto que em 1958 ela recebeu um prêmio, prestígio, reconhecimento, acho que era chamado Grand Prix, o nome do prêmio, e tanto foi bem vista que na maioria dos modelos ela vinha escrito aqui do lado, premiação Grand Prix de alguma coisa. Não são todas que tem, né? Mas essa aqui no meu caso não está escrito. E ela foi fabricada até os anos 80. Aí me vem a pergunta, né? Por que você usaria uma lente de mais de 3 décadas passadas? Uma lente que pode ser obsoleta, né? E você vai perceber que quando se trata de lentes vintage e manuais, você vai ouvir falar muito em caráter e personalidade. Então, melhor do que ficar falando sobre, é melhor a gente mostrar, né? Então vamos ver na prática como ela aparenta. Presta atenção no fundo, no bokeh, no desfoque, né, do fundo e o bokeh diferenciado dela. Tô adivinhando que eu tô em foco, beleza? Salve galera, então estamos aqui fora para vocês poderem ver agora. Nessa imagem a gente tá com a Mir 1B aí, vocês estão me vendo através dela e vocês vão conseguir ver o efeito, repara no efeito bokeh atrás. Eu estou no mínimo, na mínima distância focal. Eu acho que eu estou em foco, não sei. Eu posso vir um pouquinho mais para frente, ou aqui mais para trás. Acho que aqui eu já vou começar a entrar fora de foco. Mas quando eu estou mais ou menos nessa distância, o meu braço está esticado e falta um palmo para encostar na lente. Então, se você prestar atenção no bokeh dela que ela te traz, ela também traz essa característica ovalada no fundo,
como se fosse um roda-moinho por ali assim, mas assim como a Helios 44-2, só que com a característica um pouquinho mais fraca. Ela não tem aquele bokeh ovalado tão forte, é um pouquinho menor a característica, mesmo porque é uma grande angular. Então, nas grandes angulares, o bokeh ali assim, dependendo da distância que você está do objeto, não vai dar um desfoque tão grande quanto se você tivesse numa 55, beleza? Nessa distância, até menos ou um pouco mais, com fundo bem fundo lá para trás, você consegue ter esse efeito parecido com o efeito da Helios também, né, que também tem, só que a Helios tem esse efeito às vezes um pouco mais forte, e a Mir, como vocês podem ver, tem um efeito um pouquinho não tão forte, mesmo por ela ser 2.8, não 2.0, e ela também ser uma grande angular, mais grande angular do que, por exemplo, uma 55, que nem a Helios, né? E ao mesmo tempo, vendo a distância de foco, acho que vai estar mais ou menos por aqui assim. A câmera está mais ou menos 2 passos de mim com a lente, e atrás eu deveria estar mais ou menos no centro do frame, né? Entre em cima e embaixo, para acontecer mais aquele efeito bokeh, pá. Mas vocês conseguem ver no fundo aqui, a hora que eu sair, como ele fica um pouco mais ovalado. Dá uma olhada. Vamos ver. Dá para vocês verem bem qual é a qualidade e como que fica a sua imagem no final, através dessa imagem. Outras coisas que eu gostei nela são as altas luzes. Quando você vê as altas luzes no fundo, você vai ver pontos, né, bolinhas, bolhas, fagulhas de luz, que são os bokehs das altas luzes que aparecem na foto. É muito lindo e único para mim. E essas características você não consegue encontrar em nenhuma lente nova, acabou de sair da fábrica. Você não encontra uma lente nova com essas características de lá de trás. Desde que eu comprei ela, né, desde que eu adicionei ela para o arsenal, eu fico comparando ela com a Helios 44-6, que não é uma boa coisa, né, porque são ranges focais diferentes. E como eu disse, uma 55 vai aparentar um bokeh mais forte do que uma 37mm. Então isso, na questão bokeh, a gente não tem que comparar. Não tem como comparar na questão bokeh, porque a grande angular vai te trazer menos bokeh do que uma 55mm se você tiver, dependendo da distância do seu fotografado. E é normal que as grandes angulares tenham um pouco menos do efeito fundo desfocado, bokeh, e ao mesmo tempo essa lente, a Mir 1B, ela é 2.8, né? Ela não é 2.0 como a Helios 44-6, ok? Então significa que ela não é tão boa quanto a Helios 44-6 em ambientes com pouca luminosidade. E a maioria das lentes antigas, né, você tem um lado positivo e um lado negativo. Um dos lados negativos é quando você abre a abertura toda para 2.8 nessa lente, você não tem, os cantos vão ficando um pouco menos, são um pouco menos nítido do que o centro da imagem, entende? Então os cantos da imagem vão estar um pouco mais desfocado, com menos nitidez, e o centro da lente é onde tem o maior foco da lente. E um jeito de lidar com esse lado negativo dela é você manter sempre o seu objeto fotografado no centro da composição, que daí ele vai estar sempre em foco e nítido, bem nítido, e mantenha o fundo a certa distância. E outro lado negativo que encontrei nessa lente também é a distância mínima que você pode fazer o foco, né? O foco na mínima distância dela é de 70 centímetros, cara, que eu não acho uma distância boa, na real. É uma distância bem grande para uma grande angular. Então, várias vezes quando eu fui fazer um vídeo ou uma foto, eu colei perto do objeto fotografado do assunto
e não encontrava o foco. E aí só depois que eu fui ver que depois desses 70 centímetros é que começa a ter o foco mínimo. Por o foco mínimo de mínima distância ser 70 centímetros, há a possibilidade de você abrir ela, modificar, tirar um parafusinho de lá de dentro e o foco dela vir mais próximo. Então esse lado negativo de 70 centímetros de foco mínimo, você consegue resolver modificando ela também e tendo uma distância de até 20 centímetros, né? Bem mais próximo do que 70, beleza? E outra coisa é o anel de foco dela é bem longo, eu não sei como eles dizem normalmente, como que é o nome, mas você, por exemplo, se você está aqui, você está focando no objeto aqui mais próximo, aí depois você quer focar no objeto lá no fundo, observa quantas giradas eu teria que dar. 1, 2, 3, tá ligado? Então, esse anel de foco, né, ele é muito comprido. E isso prejudica quando você está fazendo um vídeo e aí você vai querer pôr o foco lá no fundo e nessa você treme a câmera, né, e zoa a imagem, porque você está girando o anel e ele não parece que não tem fim, né? Então, esse é um dos lados que pode ser negativo, mas você sabendo usar bem e escolhendo bem a sua focagem, a distância e tudo mais, você consegue dar um jeito nisso. E assim como a Helios 44.2, ela é preset, né? Isso significa que você pode escolher sua abertura e deixar ela já presetada ali e depois você só mexe o segundo anel aqui que serve para você abrir ou fechar a abertura sem clique, entende? Então, por ela ser sem clique e você ter isso, você consegue usar ela bem também para videografia. E essa história de sem clique e preset é uma coisa que acontecia com as câmeras e as lentes das antigas, né? Era assim na época. Outra característica legal dela são os flares, né? Quando você está direcionado para a luz, você tem uns flares diferenciados, que pode ser bom ou não, depende do que você busca. E é possível você também controlar esses flares pondo a mão na frente, né, do reflexo da luz para não entrar o flare, ou usando um parasol, né, para poder proteger dos flares. E outro lado positivo que encontrei dela é que, cara, a maioria das lentes antigas, às vezes você fotografa e você precisa dar uma edição, precisa melhorar um pouquinho a nitidez, talvez, em algumas, ou o contraste. Nesse caso, essa lente aqui é uma das lentes que eu menos precisei ficar editando depois. Às vezes, direto da câmera já aparenta uma imagem maravilhosa. E onde encontrar esse tipo de lente? Você pode encontrar nos livre mercado da vida, nesses sites de compra e vendas e no eBay da vida também. Lá tem muita quantidade de lentes vintage e às vezes por um valor muito mais acessível, beleza? Galera, um detalhe que eu esqueci de falar aqui, que essa é uma das lentes que eu achei o look mais louco. Então, quando ela está normal, com a lente normal, como ela foi feita de fábrica, ela tem essas qualidades que eu falei para você, mas se você quiser ter um look diferenciado, mais diferenciado ainda, tem um truque que eu vou ensinar, que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como você pode inverter o globo ocular, essa primeira lente aqui da lente, né? O primeiro vidro da lente. E quando você inverte ela, né, com as ferramentas certas e tudo mais, você pode ter um look que você não encontra em nenhuma outra lente, que é como se fosse um efeito lens baby da vida, só que diferenciado. Olha só essa imagem. E é isso aí, galera. Então aqui fica uma dica da lente Mir, que é uma lente vintage manual
que é ótima para você poder usar na sua fotografia, na sua videografia e às vezes, né, substituir algumas lentes mais caras, top de linha, assim, por causa da sua característica e personalidade única, beleza? E é isso aí, galera, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like lá embaixo. Se não é inscrito ainda, se inscreve nessa bagaça para fazer a diferença. Continue criando, continue fotografando, filmando, fazendo sua arte e a gente se vê na próxima. E se lembre, você é demais, brother. Até mais.